E aí, beleza? Esse é o xerife John Tyson, que vive numa pequena cidade americana e está trabalhando em seu último dia antes da aposentadoria. Um fazendeiro local relata o desaparecimento de um caminhão e Tyson, junto com seu assistente, vai até o local. Inesperadamente, ele nota uma área queimada no meio de um campo sobre a qual corvos estão circulando. Em Long Island, a dona de casa, Anisha, começa seu dia com uma corrida. Depois prepara o café da manhã e acorda seus filhos Luke e Sarah. Eles correm para o pai Amit e ela observa as travessuras deles com um sorriso, confiante de que tudo em sua família está em ordem. Do outro lado do mundo, em Tóquio, a astronauta Rin saúda o amanhecer. Hoje ela está programada para ir ao espaço. Ela se despede de sua cidade e escreve uma carta de amor. Depois segue para o espaçoporto, onde faz um discurso transmitido por todo o Japão. Na administração de pesquisa espacial, um engenheiro nota o comportamento peculiar da colega Mitsuki em relação à astronauta. De repente, a chefia chama Mitsuki para inspecionar um dos nós da espaçonave, dando a ela a chance de se despedir pessoalmente. Enquanto isso, o xerife Tyson e seu assistente inspecionam o círculo queimado no campo, ponderando sua origem e encontram o caminhão queimado. Quando começam a investigação, são subitamente atacados por um enxame de gafanhotos, forçando-os a se abrigar. Ao mesmo tempo, um incidente estranho ocorre na escola onde os filhos de Anisha estudam. Todos os alunos inexplicavelmente começam a sangrar pelo nariz, exceto Luke. Anisha leva as crianças ao hospital. O médico não encontra nada de anormal e aconselha descanso. Ela tenta várias vezes contatar o marido, mas ele está inacessível. Luke localiza o pai via GPS e Anisha percebe que Amit está em algum lugar fora da cidade. Simultaneamente no Japão, a espaçonave é lançada com sucesso. As pessoas ao redor celebram, mas Mitsuki reage de forma estranha. Enquanto isso, Anisha vai até o ponto marcado e encontra o marido em uma bela casa de campo nos braços de uma jovem loira. No entanto, ela sai sem tomar nenhuma atitude. Em casa, ela encontra a página na internet da mulher que mora naquele endereço, que é uma chefe bastante conhecida. Mitsuki retorna para casa e fica claro que ela e Rin eram um casal. Nesse momento, Amit volta para casa. Sua esposa serve um jantar refinado, preparado com a receita da amante dele e faz apenas uma pergunta: por quê? De repente, há um barulho alto do lado de fora. A casa treme e objetos caem. As crianças acordam assustadas e começam a gritar, e os pais correm para o quarto delas. Logo, tudo se acalma, embora chamas estejam rugindo lá fora. A liderança da cidade e os colegas homenageiam o xerife Tyson, agradecendo por seus muitos anos de serviço honrado. Ele sobe ao palco para responder, mas de repente fica em silêncio e sai do salão. Ele dirige até o campo queimado e, parado no meio do círculo, olha para o céu, esperando encontrar respostas. De repente, o chão sob ele começa a desmoronar e, curioso, ele tenta encontrar algo, mas de repente alguma coisa perfura sua cabeça. Sua última visão é de uma entidade semi-transparente subindo rapidamente em direção às estrelas. Anisha olha pela janela e vê as casas dos vizinhos destruídas. Amit verifica a conexão, mas ela não funciona mais. A família desce para o porão, mas a mulher não suporta ver o marido e corre para sair. Ele vai no lugar dela e vê uma rua em ruínas pegando fogo. Vizinhos sobreviventes correm entre as casas sem saber o que fazer. Alguns entram nos carros e vão embora. Nesse momento, em uma escola de Londres, um garoto chamado Casper está sendo intimidado por um colega, Monty, que zomba dele por sua doença e por sua mãe com deficiência. A professora interrompe a briga e manda as crianças entrarem no ônibus. Em Tóquio, Mitsuki recebe uma mensagem sobre uma situação imprevista e corre para o centro de controle. Descobre que a espaçonave parou de responder às chamadas e desapareceu do campo de visão dos instrumentos. Mitsuki verifica o sistema. Não houve erros nem sinais de socorro. Além disso, a NASA e a Roscosmos também perderam comunicação com seus satélites. Finalmente, um sinal de alarme enviado da estação 3 horas atrás é ativado. As pessoas veem a estação destruída e Mitsuki revela seus verdadeiros sentimentos por Rin. No Afeganistão, o sargento Travon e sua equipe estão descansando. Os caras brincam, falam sobre suas famílias, comem e apenas se divertem aproveitando a paz. Mais tarde, durante a hora de comunicação com suas famílias, fica claro que nem tudo está bem no relacionamento de Travon com sua esposa. Ao mesmo tempo, o ônibus com as crianças
crianças da escola está dirigindo em uma estrada e de repente atinge um buraco. Os pertences das crianças se espalham e o álbum de Casper acaba com sua colega de assento, Jam. A garota olha para os desenhos dele, que ela gosta muito, gerando inveja em Monty, e ela pede a Casper um de seus fones de ouvido para ouvir sua música. Em Long Island, os vizinhos de repente notam que a casa de Amit permanece intacta, mas nesse momento Luke começa a gritar. Seus ouvidos doem muito e ele ouve a mesma palavra repetida várias vezes. Amit sai supostamente para chamar uma ambulância, mas Anisha, pegando o outro telefone, ouve sua conversa com a amante. Nesse momento no ônibus, Casper começa a se sentir mal e perde a consciência. O motorista se distrai com ele e não vê algo caindo do céu na frente do veículo. O ônibus perde o controle e mergulha em um desfiladeiro profundo. Enquanto isso, em Long Island, Anisha ajuda seu filho quando algo voa pela janela deles, e a mulher percebe que não podem mais ficar na casa. Ela ordena que as crianças façam as malas imediatamente. A equipe de Travon é enviada em uma missão de combate. Toda a comunicação com uma das unidades foi perdida e eles receberam ordens de descobrir o que aconteceu. Os caras vão para a cidade especificada, onde são cercados por civis, todos apontando para a escola como ponto de concentração de terroristas. A equipe se move para a escola, mas eles apenas encontram crianças assustadas. Uma delas, em uma mesa, desenha um círculo na poeira e sangue escorre de seu nariz. De repente, o garoto começa a gritar, apontando através de uma parede. Anisha leva sua família para fora e os coloca no carro do marido, mas misteriosamente ele não liga. Então Amit corre para o carro do vizinho que está partindo, pedindo para ser levado sozinho, mas o vizinho vai embora. Amit admite que estava planejando deixar a família nesta semana. Sua esposa, chocada, ordena que ele se sente no banco do passageiro e ela mesma liga o carro. No Afeganistão, a equipe de Trayvon chega a um assentamento parcialmente destruído na direção indicada pelo garoto, mas quando entram nas casas, de repente tudo ao redor começa a vibrar e a areia começa a voar para cima. A visibilidade é perdida. Travon tenta reunir sua equipe ao seu redor, mas as pessoas não conseguem ouvi-lo. De repente tudo para e as pessoas atordoadas veem um enorme objeto com 3 pernas surgindo acima deles. Travon comanda que atirem, mas nesse momento a nave reage e ocorre uma explosão. O sargento perde a consciência e quando acorda está sozinho e todos de sua equipe desapareceram. O veículo também não liga e não há comunicação. O carro de Anisha fica preso em um grande engarrafamento enquanto eles deixam a cidade. As pessoas percebem que a eletricidade foi cortada em todas as casas. Ao mesmo tempo, as crianças da escola recobram os sentidos. Descobre-se que apenas o motorista está gravemente ferido. O problema é que eles estão no fundo de uma enorme cratera, de onde é muito difícil sair. No Afeganistão, Trayvon decide caminhar até a cidade, mas devido aos ferimentos que sofreu, ele rapidamente perde as forças e a consciência. Casper e Jamila tentam ajudar o motorista, mas logo percebem que não conseguem lidar com a situação sem médicos. Então Monty ataca o garoto, culpando-o pelo acidente, já que foi ele quem distraiu o motorista com sua convulsão. Alguns sugerem tentar subir a cratera, mas Monty assume o comando e proíbe que façam isso. O carro de Anisha chega a um posto de gasolina. Enquanto a mulher leva as crianças ao banheiro, Amit deveria abastecer, mas outros motoristas o empurram, percebendo sua confusão e fraqueza. Anisha vê chaves de um carro deixadas em uma mesa. Ele manda sua família entrar nele e rouba o veículo. Travon é encontrado por um camponês afegão que compartilha água com ele e faz sinais de que está disposto a ajudar. Em Tóquio, Mitsuki chega ao centro de controle, onde uma grande inspeção está em andamento. Ela exige acesso à investigação, mas seu chefe ordena rudemente que ela saia. Ela então arranca uma chave eletrônica do pescoço dele e corre para o gabinete secreto, onde o computador principal está localizado. Seu colega, envolvido sem querer, a ajuda a encontrar os arquivos necessários. Casper acende uma fogueira. Monty inesperadamente pede desculpas ao garoto e confessa que sua mãe está em uma cadeira de rodas após ser agredida pelo pai. Casper ainda luta com o fato de não poder ajudá-la. No entanto, logo se descobre que Monty apenas queria zombar dele. E agora tem um segredo que pode revelar aos outros quando quiser destruir completamente a reputação de Casper. A família de Anisha chega a um motel de beira de estrada. As notícias relatam
acidentes, explosões e a morte de muitas pessoas ao redor do mundo. A mulher muda para um canal infantil. Nesse momento, Monty se declara líder e Casper é obrigado a votar nele por medo de que ele conte o segredo para as outras crianças. Enquanto isso, no Afeganistão, Travon acorda ao lado de uma fogueira acesa por seu assistente. O garoto não entende o que viu nem para onde sua equipe foi, mas o afegão não compreende suas perguntas e apenas o ajuda a sobreviver. Casper vai visitar o motorista, que mencionou que algo caiu do céu, mas o garoto considera isso uma alucinação. As crianças da escola dormem dentro do ônibus, enquanto Casper desenha Jem dormindo. Enquanto isso, Monty apaga a fogueira deles. Mitsuki encontra gravações dos últimos minutos de vida dos astronautas, que revelam que algo colidiu com a estação. A última palavra que sua amiga repetiu antes de morrer foi Vajo. Na Inglaterra, Casper descobre que o motorista deles morreu e informa os outros no motel. Os filhos de Anisha vão ao banheiro para não acordar os pais e discutem o comportamento estranho deles. Então, Sarah percebe um fragmento estranho na bolsa de Luke. Ele explica que encontrou o fragmento e, embora não saiba o que é, não quer entregar a ninguém. De manhã, o exército acorda os hóspedes e anuncia uma evacuação geral. Enquanto Amit descobre para onde eles podem ir, Anisha encontra uma foto de ultrassom no telefone dele e percebe que a amante de seu marido está grávida. Enquanto isso, no Centro de Controle de Pesquisa Espacial, há uma discussão ativa sobre a tragédia. Mitsuki está convencida de que algo grande colidiu com a estação, mas seus superiores preferem culpar detritos espaciais e demitem a engenheira rebelde. Seu colega tenta convencê-la a aceitar a situação, mas ela tem certeza de que todos os satélites da Terra foram atacados, o que causou a perda de comunicação. Na Inglaterra, as crianças ficam desesperadas ao perceber que ninguém está procurando por elas. Monty está no comando, mas outros sugerem tentar escapar por conta própria. Casper se opõe a Monty, que então revela seu segredo para todos. Isso faz com que o garoto, determinado, se aproxime da parede de pedra íngreme e comece a escalá-la. A família de Anisha foge da cidade e, sem conseguir mais segurar, a mulher expressa seu desgosto pelas ações do marido. Luke, cansado das brigas, pede para parar o carro, dizendo que precisa ir ao banheiro e entra na floresta. Casper chega à superfície da terra e Monty de repente declara que, se esse fraco conseguiu, todos podem escapar. E todas as crianças começam a escalar a parede. Um afegão traz Travante de volta à cidade de onde estavam antes do ataque do objeto desconhecido. No entanto, as ruas estão desertas e ninguém pode ajudar o sargento. Finalmente, ele chega a um hospital onde encontra Chavez ferido, mas o jovem soldado não sabe onde estão os outros. Um dos médicos acusa os americanos de matarem pessoas, pois foi a presença deles que trouxe os militantes que agora estão matando os moradores. Naquele momento, os estudantes, tendo saído do buraco, chegam à estrada e a encontram destruída. Pedaços de algum dispositivo, aparentemente caídos do céu, estão espalhados por toda parte. Ao examiná-los, Casper nota letras russas no desenho de Reis, que retratava o evento, mas isso ocorreu muito antes desses acontecimentos. Anisha e Amit procuram o filho na floresta e chegam a uma cabana onde são recebidos por um homem idoso armado. Reconhecendo que estão procurando o filho, ele os convida a entrar. Travante, carregando chaves, tenta deixar o hospital, mas é atacado. O sargento revida, consegue sair, corre para um estacionamento próximo e encontra o soldado já morto. Ele acelera o carro e parte. Na Inglaterra, uma nova discussão surge entre as crianças da escola, mas agora todos apoiam Casper e concordam em continuar andando em vez de esperar por ajuda. Mitsuki chega à casa do pai de sua amiga, que trabalhou na agência espacial por muitos anos, e oferece a ele a última gravação de voz de Hinata. Ele liga o equipamento e, de repente, o solo em um vaso de flores começa a tremer com as vibrações, e olhando para Mitsuki, preocupado com o que isso pode causar. No Afeganistão, Travan chega à sua base e a encontra completamente deserta. Ele tenta fazer contato com alguém, mas não consegue. No entanto, encontra uma ordem para a evacuação imediata de todo o pessoal militar. O casal que está abrigando a família de Anisha admite que quase não há comida sobrando. A mulher decide ir à loja, enquanto o marido cuida das crianças. As crianças da escola encontram um caminhão cheio de comida na estrada, mas sem motorista. Casper tenta entender o que aconteceu. Um de seus
amigos liga o rádio e capta uma mensagem sobre a evacuação. De repente, Casper sente uma estranha sensação de inquietação e o resto do grupo ouve sons insuportáveis. No Japão, Mitsuki entra escondida no centro de controle e chama o chefe para uma conversa. Ele fica furioso com o comportamento dela, mas quando ela admite que seu interesse no incidente é motivado por amor, ele confessa que ela não foi a única a ouvir aquela voz. Por isso, o centro está cheio de linguistas. Nos Estados Unidos, Anisha chega à loja, mas as prateleiras estão vazias. De repente, soldados entram e a mulher admite que é médica. Eles pedem para ela ir com eles ajudar os feridos, oferecendo comida em troca. Anisha aceita e entra em uma ambulância onde outros médicos já estão. Na Inglaterra, Monty arranca o rádio das mãos dos outros, acusando-os de serem estúpidos, dizendo que os adultos sempre estragam tudo, então não há razão para seguir as ordens deles. Ele é contra voltar para casa, embora os outros queiram. No Afeganistão, Travant enterra Chaves e decide voltar para casa. Na Inglaterra, Casper tenta convencer Monty a se juntar a eles, e Monty de repente confessa que as coisas estão muito ruins em sua família. Seu pai é infiel e sua mãe só chora. Jamila apoia Casper e também sugere ir para a cidade, mas alguém não quer deixar o caminhão cheio de comida e o grupo acaba se dividindo. Anisha é levada para um hospital de campanha, onde vê muitos feridos e começa a ajudar. Eles estão operando um soldado quando ela percebe algo estranho em seu ferimento. Ela puxa algo que parece um pequeno polvo preto. Seu colega classifica aquilo como um corpo estranho e elogia sua habilidade. Enquanto isso, em Tóquio, o chefe reproduz uma gravação obtida da estação e Mitsuki percebe que é uma linguagem sem sons. Claramente são alienígenas. Ele não permite que ela participe, mas finge não notar o roubo de uma chave universal. Ele entrega a chave para ela, explicando que faria qualquer coisa por sua esposa. No Afeganistão, Travant finalmente consegue falar com sua esposa e, apesar das dificuldades, promete voltar. Ela pede para ele assistir à TV, onde um pronunciamento dos líderes mundiais está sendo transmitido. Anisha também está assistindo a essa transmissão. A presidente dos Estados Unidos anuncia que podem afirmar com confiança que a Terra foi atacada por civilizações extraterrestres. Ela pede para todos manterem a calma e se unirem, pois agora são todos uma grande família e nesse momento a lei marcial é declarada em todo o mundo. Depois de trabalhar no hospital, Anisha foge dos militares e corre para encontrar sua família. Ela não tem carro e segue a pé. Logo encontra uma coluna militar destruída e tenta ligar um carro. Ao falhar, ela verifica os soldados mortos e pega uma pistola de um deles. Quando chega a uma pequena casa na floresta, já é noite, mas ninguém responde aos seus chamados. Anisha entra e encontra um cachorro morto no primeiro andar. Assustada, ela chora enquanto a casa começa a tremer. Assustada, Anisha deixa a pistola cair e corre para o andar de cima. De repente, ela vê o dono da casa que estende a mão para ela através da escotilha do sótão. Ele a puxa para cima e Anisha vê sua família. Ela chora de felicidade ao ver que todos estão vivos. No entanto, o dono da casa pede silêncio, pois ninguém sabe o que os alienígenas querem. Inesperadamente, a esposa do dono da casa se enfurece e exige que a família vá embora. O marido tenta acalmá-la e informa que ele atirou em um alienígena. Mesmo assim, Anisha decide que precisa tirar sua família dali. Eles discutem e durante a briga, Sarah cai acidentalmente em um buraco no teto, começando a chorar alto. Anisha corre para ajudar a filha e ao pegá-la ouve sons estranhos. Ela vê um alienígena parecido com um polvo gigante e preto inspecionando o chão. Anisha e Sarah se escondem em um armário e observam enquanto o alienígena se move pela sala. Enquanto isso, a casa treme novamente e a esposa do dono tropeça e cai entre os andares. O marido tenta puxá-la para cima, mas algo agarra suas pernas e a arrasta para baixo. Aproveitando a situação, Anisha e Sarah se escondem na despensa. Amit e Luke descem do sótão para a galeria do segundo andar, onde ficam escondidos esperando o momento certo para fugir. Amit sinaliza para sua esposa em direção à porta barricada, explicando que vai abrir o caminho, embora sua esposa esteja apavorada. Não há outra opção de fuga. Luke chega à despensa e Amit vai até a porta, começando a remover os itens que a bloqueiam. Anisha então vê o alienígena se aproximando no reflexo do espelho. Ela tenta avisar o marido, mas tem medo de gritar. O alienígena ataca Amit e Anisha pega a pistola. Ela leva a
as crianças para o porão e, depois de quebrar uma janela, consegue empurrá-las para fora. Ela sai logo em seguida. Na entrada da casa há um carro, mas está trancado. De repente, o dono da casa corre e joga as chaves para Anisha. Ela abre o carro e coloca as crianças dentro. O velho tenta atirar nos alienígenas, mas é morto. Chove forte e Anisha mal consegue ver o que está acontecendo lá fora. De repente, o para-brisa se quebra e o alienígena começa a entrar no carro. Anisha atira nele, mas as balas não o afetam. Ela se defende com o que pode e, de repente, pega um pedaço de destroço que Luke havia encontrado. Anisha acerta o alienígena com isso e ele morre na hora. Chocada, ela joga o corpo para fora do carro. Quando está prestes a partir, vê Amit saindo da casa, ferido. Ela o ajuda a entrar no carro e pisa no acelerador. Depois de se afastarem da casa, Anisha para porque Amit está ficando muito mal. Nesse momento, Travan examina as ruínas do povoado mais próximo e encontra uma família de afegãos. O homem conta que a base militar foi destruída. Os helicópteros estão queimando e ele admite que estão fugindo para Cabul para tentar sair do país. Na Inglaterra, as crianças da escola chegam a uma pequena vila e param um carro dirigido por uma mulher. Ela conta sobre um ataque alienígena e a morte de sua família, o que as crianças acham que é uma piada de mau gosto. As crianças pedem para ela levá-las a Londres e, após muita discussão, a mulher concorda. Ao mesmo tempo, no Japão, Mitsuki, seu colega e o pai de Hana estão indo para um observatório espacial equipado com os telescópios e tecnologias mais avançados. A garota conseguiu enviar uma ordem para transferir todo o comando do projeto para ela, após o que toda a comunicação foi cortada. Anisha realiza uma traqueostomia em Amit e ele começa a respirar novamente, para a alegria das crianças. Enquanto isso, Travante leva os refugiados em seu carro e corre com eles para Cabul. Em Tóquio, Mitsuki ordena que o telescópio seja direcionado para a localização onde a estação espacial deveria estar. Ela pretende estabelecer contato com os alienígenas e enviar-lhes uma mensagem. As crianças da escola chegam a Londres e seguem caminhos diferentes para casa. Jamila vai com Casper, pois sua mãe provavelmente está no hospital, já que trabalha como enfermeira. Ao mesmo tempo, Anisha e sua família encontram um café que ainda não foi saqueado. As crianças ficam encantadas com as máquinas de arcade e Anisha cozinha o almoço. Amit redescobre sua esposa. Ela é uma excelente motorista e cozinheira e ainda salvou sua vida. Ele lamenta ter passado tão pouco tempo com sua família. Mais tarde, eles almoçam felizes por estarem vivos. No Japão, o telescópio continua a varrer o céu em busca das frequências da estação espacial. Logo, os cientistas percebem que há algo enorme emitindo muita energia no céu. Mitsuki suspeita que seja o som de bilhões de vozes, uma mente coletiva dos alienígenas. Ela conclui que é necessário isolar a voz da estação terrestre desse zumbido. Ao mesmo tempo, a família de Anisha chega a um abrigo organizado em uma das faculdades e, inesperadamente, encontram um cirurgião com quem Anisha operou soldados feridos. Amit fica visivelmente tenso, percebendo que esses dois têm algo em comum, mas Anisha leva sua família ao local designado. Ela admite ao filho que estudou para ser médica, mas não se formou por causa do nascimento dos filhos e não tem arrependimentos. Em Londres, Jamila faz Casper admitir que ele viu os alienígenas antes do ataque em suas crises que ele registrava em seus desenhos. O garoto conta que sempre foi especial, mas foi tratado para epilepsia e agora ele ouve chamados em sua cabeça. De repente, eles ouvem sons feitos por um alienígena, mas conseguem se esconder. Ele passa sem notá-los. Travant e os refugiados chegam a Cabul, mas na pista está o último avião que uma multidão tenta embarcar. O sargento entrega seu precioso rifle para garantir a entrada deles. Ao mesmo tempo, Mitsuki finalmente encontra a frequência da estação que está sendo bloqueada por sinais. Mas naquele momento, os militares invadem o observatório e interrompem o processo. Vindo do Afeganistão, o avião pousa, mas o problema é que ele estava indo para Londres. Travan tenta descobrir como chegar aos Estados Unidos, mas não há comunicação com a América. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, Luke inspeciona a base e conhece um garoto que chegou lá antes e oferece mostrar algo especial. Em Tóquio, Mitsuki tenta garantir a continuidade de seu projeto de contato com os alienígenas. O novo chefe convence os militares a darem uma chance à mulher. Em Londres, Casper e Jamila
Jamila vão para a casa dele e encontram a mãe de Casper morta. Ao mesmo tempo, Travante encontra uma cabine telefônica e liga para casa, mas só a secretária eletrônica responde. Sua esposa confessa que está com muito medo e admite que ainda o ama. Apesar de ele ter a deixado com o filho doente, o sargento promete novamente voltar para casa. Um relacionamento romântico começa a se desenvolver entre Anisha e o cirurgião, pois ela está decepcionada com o marido e quer apoio. Ela menciona acidentalmente que matou um dos alienígenas, o que desperta grande interesse no médico. Ao mesmo tempo, o novo amigo de Luke o leva para um quarto onde está o corpo de uma pessoa coberta por uma armadura estranha. Descobre-se que os alienígenas fazem isso com alguns humanos. Luke relata que sua mãe matou um alienígena. Em Tóquio, Mitsuki envia um sinal para o céu na tentativa de abrir um canal de comunicação com o ônibus espacial. Em Londres, Casper de repente confessa a Jamila que ele pode matar alienígenas. Ele mostra a ela seus desenhos e diz que para ter sucesso precisa cair em uma convulsão prolongada, o que só pode ser feito em um hospital. O casal vai para o hospital onde a mãe da garota trabalha, mas ao verem um alienígena, se escondem em um bar onde Travante já está. As crianças pedem ajuda ao sargento, mas ele não quer se envolver com crianças. Então Casper mostra os desenhos a ele e diz que pode parar os alienígenas. Após examinar as imagens, o homem percebe que realmente há algo estranho e concorda em levá-los ao hospital. Ao mesmo tempo, Anisha encontra Luke ao lado do corpo e vê como o fragmento na mão dele reage ao corpo do falecido. Os militares monitoram a situação, mas são ordenados a manter silêncio sobre isso. Enquanto isso, em Tóquio, Mitsuki admite que o código alienígena é muito mais complexo que o código humano. Então ela simplesmente transmite arquivos com uma imagem de Hinata, querendo mostrar como são as pessoas reais que vivem na Terra. Após enviar os arquivos, a garota adormece de exaustão e os militares acreditam que a missão de contato falhou. De repente, a voz de Hinata surge pelo transmissor, repetindo apenas uma palavra: Wajo. Ao ouvir a voz nativa de Hinata, Mitsuki, meio dormindo, lembra que quando se conheceram, Hinata a comparou a David Bowie no espaço. Hinata acorda no espaço, onde foi lançada durante uma explosão, mas como estava usando um traje espacial, ela sobreviveu. Ela vê a estação destruída por perto e consegue alcançá-la justamente quando os arquivos de vídeo da Terra chegam. Inesperadamente, seus lábios parecem começar a dizer automaticamente a palavra Wajo. Na Terra, Mitsuki ouve isso e corre para o transmissor. Em Londres, Travan leva as crianças para o hospital e eles têm muita dificuldade para convencer um neurologista a induzir uma convulsão no garoto. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, Anisha e os médicos do hospital continuam experimentando com partes dos alienígenas. Descobrem que eles morrem ao entrar em contato com o estranho fragmento. Com esses resultados, os militares anunciam a transferência da família de Anisha para um laboratório no Pentágono. Isso porque a mulher conseguiu destruir um dos alienígenas. Hinata faz contato e pede ajuda. Embora Mitsuki acredite que está falando com sua amiga, os militares percebem que não é uma voz viva. Provavelmente o que sobrou de Hinata está na nave alienígena e por isso sugerem que ogivas nucleares sejam direcionadas para lá. O pai de Mitsuki confirma que a voz foi sintetizada. Ao mesmo tempo, em Londres, Casper é colocado em um tomógrafo e induzido a uma convulsão epiléptica. Nos Estados Unidos, o veículo que transporta a família de Anisha é inesperadamente atacado. Os seguranças revidam, mas o carro perde o controle e capota. O cérebro de Casper começa a piscar caoticamente e o médico não entende o que está acontecendo. O garoto vê tudo o que está acontecendo ao redor da Terra e pronuncia o nome de Mitsuki. Travante percebe que o menino enxerga o que os alienígenas veem. Casper então avisa que os alienígenas já estão próximos. Logo, as pessoas veem os alienígenas se aproximando do hospital. Casper recobra a consciência e pede ao sargento para ajudá-lo a salvar as pessoas. Ao mesmo tempo, a família de Anisha sai do carro e foge para a floresta. Na Inglaterra, Casper diz que o alienígena já está no elevador. No Japão, Mitsuki é cortada da comunicação e quando exige que seja restaurada, os militares a convencem de que ela não estava falando com sua amiga. Ao
perceber que um ataque é iminente, a mulher fica furiosa, pois estão prontos para matar Hinata, mas é lembrada de que os alienígenas já destruíram milhões de vidas. Nos Estados Unidos, indivíduos armados estão perseguindo a família de Anisha. Amit pede para sua esposa e filhos correrem enquanto ele distrai os perseguidores. Enquanto isso, em Londres, Travan leva Casper e Jamila para longe, mas o alienígena os encontra. O garoto tem certeza de que eles podem senti-lo. O sargento esconde as crianças em uma sala e enfrenta o alienígena, queimando-o com um lança-chamas improvisado. Ao mesmo tempo, Casper sente um calor intenso. Amit enfrenta os perseguidores, mas ao ouvir o nome inventado que sua esposa usou no hospital, ele grita, sinalizando para que a família não saia. Eventualmente, os perseguidores percebem que ele os enganou. Anisha e as crianças ouvem os tiros e correm ainda mais para dentro da floresta. Inesperadamente, eles encontram um local contaminado pelos alienígenas. Ao direcionar o fragmento para a faixa preta, Anisha vê como o revestimento preto encolhe sob uma influência invisível. No Japão, Mitsuki faz um último contato com Hinata e pergunta sobre o primeiro encontro delas. De repente, uma música de David Bowie começa a tocar pelos fones de ouvido, ativando de alguma forma a atividade dos alienígenas. Os militares bloqueiam o sinal, lembrando Mitsuki de que, mesmo que sua amiga esteja viva, a vida dela é uma ameaça para a sobrevivência da humanidade. Agora, graças às ações de Mitsuki, eles têm um alvo para um ataque nuclear. Em Londres, os alienígenas cercam Casper, Jamila e Travan. Então, o garoto diz que os alienígenas estão em sua mente e ele está nas deles. Com pura força de vontade, ele desativa o cérebro alienígena, mas também desaba sem forças. O sargento o carrega para fora, mas o garoto perde a consciência. Anisha e as crianças veem uma nave alienígena explodir no céu e os alienígenas caem mortos por toda a Terra. O planeta comemora a vitória. O pai de Hinata conta a Mitsuki sobre sua filha e a bússola que ele lhe deu na infância, algo que ela sempre guardou com carinho. Em Londres, os médicos tentam reanimar Casper, mas declaram que ele está com morte cerebral. Anisha, aguardando a escuridão, tenta encontrar seu marido, mas encontra apenas o local de sua execução. Em Tóquio, Mitsuki volta para casa e na manhã seguinte vê as pessoas celebrando a vitória, elogiando os cientistas japoneses e finalmente aceitando a morte de sua amiga. A mulher organiza um ritual de despedida, reunindo itens queridos de sua amiga, entre eles a bússola. Travan se prepara para partir e Jamila entrega a ele o álbum de Casper. O sargento caminha pelas ruas onde as pessoas celebram o grande dia e se lembra de sua família. Anisha leva seus filhos para longe das pessoas, embora Luke não entenda o porquê. Logo, eles encontram uma casa vazia e ficam por lá. À noite assistem às notícias sobre a vitória, mas Anisha se recusa a voltar para casa, pois sua intuição a alerta de perigo. Enquanto isso, as pessoas por toda parte estão recolhendo e se livrando dos corpos alienígenas. Mitsuki queima os pertences de Hinata, dizendo adeus à sua amiga. Travant, recusando-se a responder perguntas sobre a equipe desaparecida, solicita sua dispensa e vai para casa. Em Londres, Jamila se despede de Casper, tocando sua música favorita pela última vez e finalmente reencontra sua mãe. Nos Estados Unidos, Anisha e seus filhos fazem um funeral simbólico para Amit no local de sua execução, dizendo adeus ao seu ente querido. Na Amazônia, onde a nave alienígena caiu, os estudos estão a todo vapor. Embora as pessoas nem sempre compreendam as tecnologias alienígenas, acreditam que a nave está viva. Travant chega em casa, mas sua esposa se recusa a reatar o relacionamento. Então o homem anuncia que está deixando o exército e ela o perdoa. Ao mesmo tempo, no Japão, Mitsuki organiza sua casa e ao ligar o laptop, de repente vê uma sessão de comunicação inacabada com a estação espacial. Ela digita a senha e de repente o programa começa a funcionar. No mesmo dia, Travan e sua esposa vão à beira do oceano para um piquenique. O homem encontra o álbum de Casper no porta-malas e começa a folheá-lo. De repente, em uma das páginas, ele vê colunas de hieróglifos que indicam o nome da estação espacial japonesa. Enquanto isso, Luke encontra um fragmento e percebe que ele ainda está vivo. De repente, o corpo de Casper abre os olhos, mas o garoto se encontra em outro mundo, onde ouve a antiga discussão de seus pais e vê o pai de Hinata, que lhe entrega a bússola da filha
guia que mostrará o caminho. Ao mesmo tempo, Travan e sua esposa admiram o oceano e de repente congelam de terror ao ver uma enorme nave alienígena pairando sobre a Terra. Terminando assim a primeira temporada de Invasão, série de ficção científica e drama de 2020. E eu espero você no próximo vídeo.